Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Hoje, dia 7 de agosto, celebramos o aniversário da Lei Maria da Penha, uma legislação fundamental para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. Vamos refletir sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda precisamos superar para construirmos uma sociedade mais justa. Para falar sobre esse assunto, convidamos o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Ceará, na jurisdição de violência doméstica desde 2016, Dr. César Morel, idealizador e coordenador do projeto Paz no Lar em Maracanaú, entre outras várias posições de destaque no âmbito jurídico. Dr. César, seja muito bem-vindo ao podcast da Prefeitura de Maracanaú. Fico à disposição para responder perguntas, muito feliz em estar aqui e também em estar aqui em Maracanaú no combate à violência doméstica desde 2016. Perfeito. Doutor, vamos começar falando sobre quem foi Maria da Penha, né? Assim, é uma figura de destaque nacional, né? Todo mundo já ouviu falar da lei, com certeza, mas às vezes a gente esquece quem foi essa mulher e por que ela motivou essa legislação nova em relação à questão da violência de gênero no Brasil. Sim, Maria da Penha é uma farmacêutica bioquímica que foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio à época. E temos que entender que isso era uma legislação anterior à nossa, né? Tanto é que veio a legislação depois com o nome dela em homenagem a ela. Então ela foi vítima e durante muito tempo ela esperou por uma resposta do Poder Judiciário do Ceará, que infelizmente apenas pouco antes de prescrever o processo, ela teve uma resposta. Finalmente o ex-marido dela foi preso, passou cerca de 2 anos preso, mas isso tudo gerou um processo internacional contra o Brasil, inclusive. E uma das condenações que o Brasil teve foi justamente a necessidade de mudança da legislação. Então, antes, o que se entendia por violência doméstica, e principalmente as penas, eram muito brandas. E eram sinônimo de simplificar uma situação que é complexa. Então, vejamos, antes uma lesão corporal numa mulher era uma pena de cestas básicas. Então, se pagava, o agressor chegava no juizado especial à época, e pagava 5 cestas básicas, 2 cestas básicas. E isso fomentava, na verdade, a violência, porque era como se... impunidade, né? Como se valesse a pena, né? Infelizmente. E aí veio esse processo internacional que determinou que o Brasil deveria fazer uma série de mudanças. Dentre essas mudanças, inaugurar uma nova legislação, né, com base nos preceitos internacionais, de modo que hoje... a legislação, a Lei Maria da Penha, em casos como esse, prevê inclusive a prisão, além das medidas protetivas, etc. Mas é uma exceção ao sistema hoje que nós temos no Brasil, que penas abaixo de 4 anos não pode acontecer a prisão. Então a Lei Maria da Penha consegue sair dessa esfera, é uma exceção e há a prisão sim de agressores de violência doméstica no Brasil hoje. Quer dizer, então, que o Brasil teve que ser provocado internacionalmente... E teve que ser punido. Para poder fazer frente à questão da violência contra a mulher. Né? Inclusive, o ministro Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, recentemente, acho que ano passado, pediu desculpas oficialmente a Maria da Penha por essa omissão do Poder Judiciário. É porque me parece, eu sou leigo, não sou da área do direito, o senhor está aqui justamente como essa pessoa para nos falar mais sobre essa questão, mas me parece que a lei ela é como se ela não visse a mulher necessariamente como objeto a ser protegido diante da questão de gênero mesmo, né? De violência, de uma série de situações sistemáticas que a gente tem na nossa sociedade que invisibiliza ou que a colocam como um cidadão de segunda categoria em relação ao direito. Eu estou errado? A legislação anterior, sim. A nova legislação inaugurada, que vai fazer 19 anos depois de amanhã, né, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma estrutura, um sistema justamente de proteção à vítima de violência doméstica. Então não é apenas uma lei com artigos, inclusive nem traz crimes, só traz o 24A, que é o crime de descumprimento, mas os crimes todos são do Código Penal. Mas é uma estrutura, uma forma de política nacional de combate à violência doméstica, uma série de princípios que são observados por todos os juízes. Então eu já tive a honra, inclusive, de encontrar a própria Maria da Penha, aqui mesmo na Câmara Municipal de Maracanaú, e dizer para ela o quanto o nome dela
é importante no combate à violência doméstica. O quanto ela foi disruptiva, o quanto ela saiu do normal, saiu do parâmetro do que se observa normalmente para fugir dessa bolha e dizer, olha, nós temos que fazer alguma coisa. E é muito bom saber que nos fóruns do Brasil todo, né, nós temos esse reconhecimento de Lei Maria da Penha. Porque dizem, né, costumam dizer que tem lei no Brasil que pega e lei que não pega. Então eu tive a honra de dizer para ela, essa lei pegou. Porque todo mundo só se refere a essa lei, nem pelo número, é Lei Maria da Penha. Perfeito. E como era antes, doutor? Se o senhor puder dar uma pincelada para a gente, né? O senhor até já comentou alguma coisa em relação a como era a legislação anterior, mas, enfim, explica melhor para a gente como era antes da Lei Maria da Penha. Antes, a violência doméstica era tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Isso significa que era tratado como um pequeno crime, apenas uma pequena contravenção. E isso, como eu falei, dava ensejo aos juízes, na hora de aplicar a pena, substituir a pena por prestação comunitária ou prestação pecuniária. Então era como se houvesse uma troca. Trocava uma lesão, uma agressão, uma violência contra a mulher, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, por pagamentos de prestação pecuniária, cestas básicas, etc. O que não conseguia combater efetivamente a violência doméstica. Quando a gente fala em violência doméstica, se fala muito da questão da violência física, né? Mas a lei ela também tem ali um suporte a outros tipos de violência, não é isso, doutor? Você explica para a gente melhor? Sim. Na verdade, assim, a física, alguns estudiosos indicam que é a última das violências. Então, a primeira violência, na verdade, é a violência psicológica, né? A violência moral. É aquilo de achar que você é proprietário da mulher, por exemplo, achar que você pode coordenar o tipo de roupa que ela vai vestir, as pessoas que ela vai visitar, né? Então ainda existe muito essa cultura patriarcal. Então esse tipo de violência, violência patrimonial, por exemplo, o dinheiro que você ganha é todo meu, eu que vou coordenar, eu que vou fazer, né? E aí acaba tendo uma violência física, terminando com todas essas violências. Na verdade, é a última das violências. Então a lei ela age, já não precisa chegar às vias de fato, não precisa chegar a um caso de violência. Se a mulher se sente ali que ela está sendo pressionada, vítima de uma situação desconfortável em relação patrimonial, em relação psicológica, ela já pode acionar? Sim, pode acionar. Nós temos vários processos, inclusive com frases que são frases típicas, né? Olha, você não pode com nada, você não é nada, sou eu que mando tudo aqui. Esse tipo de frase é um tipo de violência. E isso abaixa a autoestima, né? Traz uma baixa autoestima para aquela mulher e acaba transformando isso num tipo de violência das mais cruéis, inclusive. Hoje a sua atuação profissional é aqui em Maracanaú, correto? No juizado específico. Exato. Sobre a questão da violência doméstica. Isso, o juizado completou 2 anos, agora no começo do ano, né? Foi uma grande luta. Antes eu fazia parte da terceira vara, eu coordenava a terceira vara criminal de Maracanaú, que respondia por esses crimes de violência doméstica e outros crimes. Então a gente não conseguia focar a atenção apenas para a violência doméstica, mas era violência doméstica junto com tráfico, com roubo, com furto, outros crimes comuns. Agora nós temos um juizado específico somente para a violência doméstica. Perfeito. E como é o trabalho do juizado, doutor? Explica um pouco para a gente brevemente como é a sua atuação. Não tem como não falar do juizado sem falar do projeto, né? Nosso projeto Paz no Lar, que é um projeto reconhecido nacionalmente, né? E que é um projeto que vai além do processo. Então qual era a nossa preocupação? Nós vimos uma situação no processo, mas o processo é algo muito formal. Você tem um processo, você tem um fato específico que você vai apurar se existiu ou não e vai, caso de provado que existiu, decretar uma pena. Mas o nosso olhar é diferente. Então eu tenho que olhar para as pessoas que estão ali envolvidas. Então não é apenas aplicar uma pena, né? Não é apenas julgar um fato pretérito, mas entender como está a mulher naquele momento. O que é que ela precisa naquele momento e como vai ser o futuro. Então, essa era a grande indagação, assim, e como fazer, né? Temos equipes hoje que visitam a casa da vítima de violência doméstica, que era importante, porque nós invertemos a ordem de procura. Então, uma mulher que procura o sistema de justiça e vai à delegacia fazer a denúncia no primeiro momento, né? Fazer a notícia-crime, que é um termo técnico, mas a denúncia conhecida popularmente, vai à delegacia e denuncia o agressor. A partir daí ela passa a ser acompanhada pelo nosso projeto, para entender como ela está, para visitá-la, inclusive, olhar no olho dela e dizer, olha, nós estamos aqui
para cuidar de você, para entender se aquela decisão de medida protetiva, por exemplo, está sendo cumprida ou não, de que forma está sendo cumprida, como é que está o seu psicológico, oferecer tratamento psicológico para ela, para os filhos, que geralmente também, por assistirem àquela violência, têm algumas sequelas, né? Ficam com algumas sequelas, infelizmente. Então, a nossa intenção do projeto é fazer uma curadoria durante todo o processo judicial, um acompanhamento daquela vítima e também do agressor. Porque nós sabemos que existem vários tipos de agressores. Há aqueles agressores que são pontuais, que podem ser devidamente participarem de grupos reflexivos, participarem de atividades para mudar a cultura patriarcal e inverter um pouco aquilo do pensamento, refletirem um pouco sobre o que fazem. Mas há aqueles também que há uma reiteração criminosa, que são envolvidos com algum tipo de vício, ou drogas, álcool, e isso realmente dificulta a saída do ciclo de violência. Mas o nosso trabalho também é de segregar quando é necessário, ou seja, prendê-los, e depois acompanhar se efetivamente ele está, por exemplo, comparecendo ao CAPS-AD para fazer o tratamento, se ele está indo para uma clínica voluntária de tratamento ou uma clínica compulsória para tratamento antidrogadição, por exemplo. Então, são várias mãos o projeto, né? A gente costuma dizer que é uma equipe de 20 pessoas, em média, que trabalham conosco e que, além de visitar a casa das vítimas, e eu faço questão de fazer isso uma vez por mês, que é algo também diferente, né? A gente sai do gabinete, vai até a casa dessas vítimas e diz, olha, eu sou o juiz que estou com o processo. Eu determinei algumas decisões naquele processo e quero saber como é que está a senhora diante das decisões. Se elas estão sendo suficientes, se há necessidade de um outro tipo de decisão. Porque a gente acompanha que muitas vezes a prisão não é suficiente. Ela passa a receber ameaças dos familiares, de outras pessoas, de amigos, ou dele mesmo dentro do presídio, que já aconteceu conosco, né? Você vê como a gente lida com uma situação complexa. Pelo que eu entendi, traduzindo tudo aí a atuação do projeto Paz no Lar, é humanização, né? Humanização. Olhar para as pessoas não é apenas um fato isolado do passado, mas entender o futuro, inclusive acolhendo essa mulher, essa vítima, é uma pessoa em situação de violência, né, que é o mais correto, né? Não é vítima, porque vítima dá a entender que seria uma vítima para sempre, mas é uma pessoa em situação de violência doméstica que muitas vezes precisa de uma capacitação para gerar uma empregabilidade e sair daquele ciclo, ter uma liberdade de escolha. Eu costumo dizer, inclusive, ela é livre se quiser reconciliar com o próprio agressor. Há uma liberdade, mas a necessidade de se tornar livre primeiro. Não é uma decisão com base na coação, nem com base na necessidade, né? Com base na dependência, porque muitas vezes é uma dependência ou financeira ou psicológica que atrela aquela mulher ao ciclo de violência. Entendi. A gente tem como fazer uma análise em relação a como é que está essa questão do cenário, se o senhor trabalha já há muito tempo com esses casos, se tem aumentado, se tem diminuído, qual é a análise que o senhor faz em relação à questão da violência contra a mulher no município de Maracanaú? Infelizmente, o que a gente vê é um aumento, mas entendemos que esse aumento é um aumento natural, porque o que acontece? Quando se começa um trabalho como esse, envolvendo a humanização, envolvendo, né, a própria imprensa que divulga o nosso trabalho também, há uma demanda reprimida. Então, aquelas mulheres que não tinham coragem de procurar, mas que estavam sofrendo algum tipo de violência, passam a procurar o Poder Judiciário, passam a procurar a Delegacia da Mulher, e isso realmente gera um aumento de demanda. Ao mesmo tempo, há uma demanda paralela, né, que é violência doméstica também, mas que precisa ser pontuada, que é a questão da violência sexual, né? Da pandemia até os dias de hoje, houve um aumento significativo do número de casos, infelizmente, de vítimas, crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais por parte de parentes, né? Seja o pai, padrasto, avô, tio. E isso nos gera uma preocupação enorme e, ao mesmo tempo, é um trabalho delicado, é um processo delicado que exige ouvir essa criança através de um depoimento especial, que tem um protocolo para isso, é uma psicóloga, uma assistente social que colhe esse depoimento, né, sem revitimizar, sem aumentar os danos, né, que já estão ali, infelizmente, presentes naquela criança, naquele adolescente, mas para que se tenha uma resposta efetiva do Poder Judiciário, né? E geralmente esses casos são de réus presos, então a maioria estão encarcerados, e isso gera uma necessidade que o processo ande mais rápido, para que se tenha uma resposta mais efetiva.
O senhor começou falando sobre a questão da informação, né? E a gente chamou justamente o Dr. César Moral para isso, para ampliar o conhecimento da população em relação à violência contra a mulher. A gente está no Agosto Lilás, tem aí uma data, que é o dia 7 de agosto, de aniversário da Lei Maria da Penha, ou seja, são motivos que a gente, né, se aproveita desses motivos para ampliar as informações em relação à violência contra a mulher. Muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que estão num círculo de violência e precisam de espaços como esse para a gente justamente informar. E em relação ainda a essa questão da informação, doutor, uma pessoa talvez que esteja nos assistindo, detectou, acha que está nesse círculo de violência, qual o primeiro passo que essa vítima ou pessoa em situação, né, de vulnerabilidade, como o senhor falou, deve fazer? Qual é o primeiro passo? Pronto, são multiportas, né? Ainda bem que nós temos muitas portas para procurar nesse momento. Delegacia da Mulher, certo. Né? DDM aqui de Maracanaú. Fica aqui na Padre Holanda do Vale, exatamente, né? Padre Holanda do Vale. É bem na esquina, né? Segundo andar, um prédio pequenininho, mas... temos o próprio juizado da mulher aqui no Fórum de Maracanaú, que faz o atendimento e que a nossa equipe acolhe também. É importante dizer que na delegacia nós temos um braço do Projeto Paz no Lar. Então, chegando lá, não apenas o corpo policial vai atender, né, a delegada, a escrivã, etc., mas tem uma psicóloga do nosso projeto que vai fazer o primeiro atendimento também e já inserir nesses cuidados humanizados do projeto. Perfeito. Além disso, tem um telefone 180, obviamente, que é um telefone específico para violência doméstica. E temos uma novidade de um ano para cá, em que as mulheres podem fazer o pedido de medida protetiva online, através do site da Polícia Civil. Nós temos recebido também já alguns pedidos online. É que muitas vezes há uma dificuldade no deslocamento e pode ser feito pela internet, através do site da Polícia Civil. Tem lá só colocar medida protetiva online, Polícia Civil, e vai encontrar. Perfeito. Infelizmente, assim, às vezes as pessoas até têm a informação, sabem que estão nessa situação, mas existe uma barreira chamada vergonha, né, de estar nessa situação, ou medo, né? O que o senhor diria para essas mulheres que, enfim, infelizmente estão nessa situação e enfrentando esses problemas? Eu costumo, no final das minhas palestras, geralmente, tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito. Depois do medo vem o mundo. Então é uma frase bem profunda, assim, porque depois do medo, a mulher ganha um novo ar de vida, consegue se libertar, consegue ter uma autonomia que não via antes. Porque quando você está inserido num problema, você não enxerga a solução muitas vezes. E em virtude da dependência que eu falei, que infelizmente ainda é uma realidade, dependência econômica, dependência psicológica, há esse medo de romper o ciclo, né? Mas o que eu digo no primeiro sinal de violência, procure a delegacia, procure o juizado, procure o telefone 180. Não deixe de falar, porque há uma rede de atendimento. Há pessoas que estão prontas para atender de forma humanizada, para acompanhar o procedimento, para, inclusive, oferecer serviços. O Poder Judiciário, através desse projeto, tem servido de ponte em relação aos serviços que o município já tem. Então, é só uma forma de desburocratizar, por exemplo, passe livre, para não ter, como é que eu vou conseguir ir para o fórum para pedir informações, como é que eu vou... Nós temos a possibilidade de fazer uma inscrição do passe livre, temos a possibilidade de ver as questões assistenciais, de cesta básica, de aluguel social. Então, tudo aquilo que o município já possui, a gente consegue fazer de forma desburocratizada. Nós já temos caminhos, já temos fluxos de atendimento, né? E isso é muito importante para quem precisa naquele momento. Temos, por exemplo, vítimas que são ameaças fortes, que não podem voltar para casa. Ela chega e nos diz, doutor, olha, eu vim aqui, consegui ter coragem, porque a gente sabe que é uma decisão difícil, que impacta muito a vida. Ela sabe que a vida dela vai se transformar a partir daquele momento. Ela disse, olha, eu consegui vir até aqui, mas eu não posso voltar. Eu queria uma escolta policial, inclusive, pegar meus filhos e sair daqui. Então, a gente consegue fazer um encaminhamento para um programa de proteção a vítimas e testemunhas, e, inclusive, abrigá-la fora do Estado, se for preciso. Nós já tivemos casos aqui em Maracanaú de abrigamento fora do Estado, de mudança de nome. Então, assim, a gente tem que saber que existem esses serviços. Claro que são serviços que é uma violência extrema, né, que a gente está tratando aqui, mas se acontecer, existem os serviços e existem os caminhos. Perfeito. Para finalizar, doutor, o senhor falou, quando o senhor estava falando sobre os tipos de violência, que nunca começa
no tapa, né? No soco, nunca começa Geralmente na violência física. Então, como o doutor falou, esse homem que vai se tornar violento, que vai, enfim, avançar para uma situação realmente de assédio, ele dá sinais. E no primeiro sinal, tem gente que chama red flag hoje em dia, né? Os mais jovens, mas enfim, um sinal de alerta. A ideia, né, a sua orientação é no primeiro sinal, não paga para ver, não vale a pena. Não paga, não paga. E muitas vezes é bom para ele, também para o agressor. Né? Porque aí ele começa a refletir sobre o comportamento e as consequências virão. Seja prisão, seja medidas protetivas de afastamento do lar, de monitoramento eletrônico, de tornozeleira, né, que a gente costuma dizer, de botão do pânico. A gente tem um sistema muito bom que funciona aqui em Maracanaú, que é o monitoramento eletrônico. Algumas vítimas cuja violência não é tão extrema, e nós sabemos que no direito brasileiro a regra é a liberdade e não a prisão, pelo menos durante o processo, o tramitar do processo, antes do julgamento do processo, e há a possibilidade de monitoramento eletrônico. Funciona com a tornozeleira eletrônica, que todos nós já conhecemos, mas na violência doméstica existe o botão do pânico. É um botão que cria um raio de proteção para a vítima. Então, cria um raio de 300 metros em que, se a tornozeleira se aproximar desse raio de 300 metros, automaticamente a tornozeleira começa a vibrar como um sinal de alerta para a vítima, para dizer, ele está próximo. Mas, ao mesmo tempo, já é acionada uma viatura. A viatura que estiver mais próxima do local, automaticamente já é acionada. E isso há um sistema de monitoramento fantástico. Né? Na Secretaria de Administração Penitenciária, funciona lá, eu já fui visitar. É maravilhoso, 24 horas, inclusive aos finais de semana. De modo que não há possibilidade de alguém monitorado chegar próximo da vítima que não seja acionada a viatura mais próxima e que não seja comunicado para a justiça. Não conhecia. Para você ver que exatamente, é algo muito bom e muito aplicado aqui. Eu acho que nós temos talvez mais de 25 monitorados hoje em Maracanaú e na história já tivemos mais de 300, 400. Porque existe uma crítica, né, senso comum mesmo, infelizmente, da internet, né, de que as pessoas dizem, o mandato de segurança ele acaba não servindo. A medida protetiva. A medida protetiva, perdão. Acaba não servindo. Existe casos de pessoas que têm a medida protetiva e acaba sendo vítima ainda assim. Existe essa crítica, muitas vezes sem base. Quer dizer que aqui em Maracanã, ele é adotado no Brasil? No Brasil todo. Inclusive saiu uma alteração legislativa há pouco tempo, autorizando. A gente já fazia isso antes, na verdade. Monitoramento eletrônico, inclusive com pedido de medida protetiva, não precisa ser nenhum processo criminal, basta fazer um pedido de medida protetiva e nós entendemos que é caso de monitoramento que vai ser monitorado e entregue o botão do pânico. E, inclusive, tudo aqui no fórum. Não precisa antes, tinha que se deslocar para Fortaleza para pegar esse botão do pânico, etc. Aqui já fazemos tudo por aqui. A vítima já sai com um dispositivo eletrônico na mão. Perfeito. O assunto é vasto, né? Realmente ele é fonte de um debate com certeza bem mais extenso, mas eu queria agradecer a presença do Dr. César Morel aqui nos nossos estúdios para falar sobre essa questão. Lembrando que a gente está em Agosto Lilás, né? Vamos ter mais conteúdos em relação à violência contra a mulher durante todo o mês nas páginas da Prefeitura de Maracanaú. Convido você a participar e deixo novamente um agradecimento à sua participação. Acho que foi um conteúdo bastante rico. Obrigado, eu agradeço mais uma vez o espaço e quero só finalizar dizendo que a nossa responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade de toda a sociedade no combate à violência doméstica. E convidar todos também a acompanhar, no final do mês agora, inclusive por conta do Agosto Lilás, fui convidado pelo Tribunal de Justiça para expandir o projeto que nós temos aqui em Maracanaú, para levar um pouco da nossa experiência aqui, que é exitosa, para outras comarcas. Então eu vou para o Crato agora e para Juazeiro no final do mês para iniciar esse projeto lá de expansão. Perfeito. Obrigado novamente, doutor. Obrigado também a todos que nos acompanharam aí de casa. Já fica o convite para um próximo podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até lá.